O município de Casa Branca está localizado na região central do estado de São Paulo e é considerado a capital de produção da jabuticaba. A maior concentração da produção está localizada num distrito desse município, denominado Água Branca. Clima CWA. O clima da região é o CWA, que é caracterizado por inverno seco, ocorrência de geadas esporádicas e temperaturas amenas. Nessa região, geralmente no fim do mês de julho, ocorre elevação nas temperaturas. Caso ocorram chuvas nessa época, haverá uma concentração da floração em meados de agosto e, consequentemente, haverá concentração também da colheita no mês de setembro. Caso não ocorram chuvas nesse período, isso será benéfico ao produtor, pois através da irrigação escalonada do fim de julho até meados de agosto, vai permitir que ele controle a floração e isso, consequentemente, estenderá a colheita até o mês de outubro. Outra técnica utilizada pelos produtores da região consiste em irrigar os lados da planta em períodos diferentes. Isso vai permitir com que a planta estenda seu período de produção. A colheita nessa região se concentra no mês de setembro. Os frutos são colhidos manualmente, colocados em baldes e transportados para a casa de embalagem. Na casa de embalagem, os frutos são colocados em esteiras, onde é feita a classificação manual, retirando seus foras de padrão. Após isso, é feita a classificação por tamanho e colocados em embalagens de 1 kg. Após a colheita principal, a planta entra em intensa atividade fotossintética, época de acúmulo de reserva, que é intercalado por emissões de fluxos vegetativos. É comum nessa região ocorrer veranicos. Esses veranicos podem estimular a planta a emitir novas floradas. Essas floradas são irregulares, a produção é pequena, mas ocorre no verão e no outono, época em que os preços são mais elevados. Essa atividade agrega valores para os produtores da região, pois além da comercialização dos frutos in natura, permite também a comercialização dos subprodutos, como geleia, doces, entre outros. O município de Guararema está localizado na região metropolitana de São Paulo, entre o Alto Tietê e o Vale do Paraíba. O clima nessa região é um pouco mais frio e mais úmido do que a região de Casa Branca, podendo ocorrer maior probabilidade de geadas. Por esse motivo, muitos autores classificam esse clima como CFA. Clima CFA. Naturalmente, o florescimento nessa região é mais tardio do que na região de Casa Branca, mas também é dependente do início das chuvas. Normalmente, o florescimento ocorre entre meados do mês de agosto a início de setembro e a colheita de meados de setembro a meados de outubro, podendo ocorrer variações dependendo do ano. A técnica da irrigação é importante para controlar o florescimento e possui os mesmos benefícios dos apresentados para a região de Casa Branca. O sistema de irrigação adotado pelo produtor é por aspersão subcopa em toda a área. Um destaque da produção de jabuticaba nessa região é a técnica do raleio de flores. Ela consiste em utilizar uma escova de cabelo, retirando o excesso de flores em 2 faixas de cada ramo da planta. Nas faixas restantes, faz-se o desbaste manual, retirando quase que a totalidade das flores. O resultado dessa técnica é a produção de frutos de maior qualidade e tamanho, que possuem um melhor valor no mercado, embora a produção seja reduzida. Deve-se tomar bastante cuidado com a técnica do raleio de flores, pois ela pode promover ferimentos no ovário da flor e quando esses frutos se desenvolvem, esses danos podem aparecer. Assim como na região de Casa Branca, a colheita é feita manualmente, colocando-se os frutos em cestas de taquara, que serão levados posteriormente até a casa de embalagem. Os frutos são classificados manualmente, retirando-se aqueles fora do padrão de comercialização, e posteriormente são colocados em caixas de papelão de 1 kg. Após a colheita, a planta passa por um período de intensa atividade fotossintética, época em que ocorre acúmulo de reservas intercalado com a emissão de novos fluxos vegetativos. Nessa região, é pouco frequente a emissão de um novo florescimento. Outra particularidade dessa região é que a jabuticaba sabará apresenta algumas características diferentes da região de Casa Branca.
Os frutos têm um sabor diferenciado e a casca é mais fina. A produção é destinada quase que na sua totalidade à comercialização in natura, mas o produtor pretende investir futuramente no turismo rural e também na produção de subprodutos. Clima AW. O clima AW é caracterizado por um inverno seco e quente e um período depois chuvoso e úmido. Ele é típico das regiões de cerrado. Ele abrange a região central do Brasil e partes do estado de Minas e do estado de São Paulo. Nesse tipo de clima, as jabuticabeiras permanecem em repouso vegetativo durante o inverno. Elas só voltarão a florescer com as primeiras chuvas que ocorrem em fim de agosto e início de setembro. Portanto, a colheita se dará no mês de outubro e novembro. Nessa região, caso o produtor utilize irrigação, ele pode antecipar a floração para o início do mês de agosto. Nesse tipo de clima, nós vamos destacar duas regiões produtoras. Uma em Goiás, que é no município de Hidrolândia, e outra em Minas Gerais, no município de Sabará. No município de Hidrolândia, vamos destacar a fazenda Jabuticabal, que é uma grande produtora de frutos. Nessa fazenda, eles utilizam irrigação a partir do mês de julho e conseguem antecipar a colheita para o mês de setembro. O produtor, além de comercializar a fruta in natura, também aproveita a comercialização de subprodutos e explora o turismo rural, recebendo visitantes que podem usufruir das infraestruturas, como restaurantes. Além disso, eles podem colher e saborear os frutos diretamente na planta. Sabará, localizada no estado de Minas Gerais, é nacionalmente conhecida pela produção de jabuticabas. Foi esse município que deu o nome a esse tipo de jabuticaba. Esse município protege e reconhece a produção de jabuticabas. Inclusive, há uma lei municipal que concede 5% de desconto para cada jabuticabeira plantada, considerando o máximo de desconto de 25% para cada lote. Nesse município, o florescimento ocorre com as primeiras chuvas do mês de setembro e a colheita se concentra tardiamente no mês de novembro, época em que ocorre o tradicional Festival da Jabuticaba. Deve-se destacar que nesse tipo de clima, o AW, as produções extemporâneas de jabuticaba ocorrem mais frequentemente.